do que está acontecendo, e esse momento é para isso, para que você saiba o que está acontecendo um pouquinho nas células. Hoje vamos, falar da Felipe Bia, Jeová Nissi, não é isso? A primeira célula que nós abrimos, Senhor, é a nossa bandeira. Cadê o pessoal? Pode vir, chega para cá, ó. Felipe, chega para cá, vamos falar um pouquinho. Tem um vídeo aí, não tem, Fernandinho? Depois que eles terminarem de falar, a gente coloca, tá bom? Que é o mapa das 4 células que nós temos por enquanto, mas eu creio que logo, logo teremos muitas mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom, perdão, gente, estava pensando que tinha vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos. Se eu chorar, não repara não, porque eu sou chorão, tá? Que é o que falar do que o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É muito bom. É um privilégio que o Senhor nos deu, a visão que o Senhor deu ao pastor e à irmã Adriana. E a cada dia, a cada quarta-feira, a gente tem visto o mover de Deus. A gente tem vivido algo extraordinário. Primeiro, falando de mim, eu aprendi a ter amor às almas. A saber que a minha missão, que o meu propósito de vida é ganhar almas para o Senhor. E não importa onde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou falar desse amor. Até que Ele venha, ou até que Ele me leve. E esse é o meu propósito de vida. E eu descobri. E saiba você, cada um de nós temos um propósito de vida. E se você não sabe qual é o dele, o seu propósito, peça a Ele, que Ele vai te mostrar qual é. E Deus tem trabalhado em nossas vidas. Está aqui a minha mãe, está ali a minha irmã, que são frutos da célula. Eu louvo a Deus porque o Deus tem feito na vida delas. São muitos milagres, meus irmãos. E a gente vê como Deus tem agido. Deus faz, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma até hoje. E a gente tem tido o privilégio. Alessandro, Thaís, que abrem a casa com tanto amor, tanto carinho, tanta disponibilidade para fazer a obra. Se você tem uma casa, claro que você tem, você mora em algum lugar, graças a Deus, louvado seja Deus, ore, fale com o Senhor. O Senhor tem nos chamado para se movimentar. Você tem ouvido aí de domingo a domingo. Rasga teu coração, querido. Entrega na mão do Senhor. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho visto na minha vida, na vida da minha família, o extraordinário de Deus. Eu tenho muitos milagres que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Debruce na obra do Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Problemas, você tem, eu tenho, todos nós temos. Rasga o teu coração. A gente tem visto milagres acontecer naquele lugar. Filhos que saíram de casa voltar para casa. Filhos que deixaram de falar com a mãe durante anos e voltar para casa. Esse testemunho nós tivemos na última quarta-feira. E fruto das nossas orações. A glória é do Senhor, não é minha, a glória não é de nenhum de nós aqui. A glória é do Senhor. Mas se coloca disponível, porque o Senhor vai te usar. Não pela tua glória, nem pelo teu merecimento, nem capacidade, porque não temos. A glória é dele. Sai do banco. Chega de ficar sentado. A obra tem, trabalho tem. Não olha a circunstância, não, debruce na obra do Senhor. E deixa Deus fazer milagre. Você vai ver. Você vê os milagres acontecendo na sua frente. Entra pessoas estressadas, angustiadas, e aí de quarta a quarta, ou de terça a terça, enfim, a data que é a cada uma das células, você vai vendo as pessoas mudando, o Senhor trabalhando na vida de cada um. Rasga teu coração. Deixa Deus te usar para a glória dele. Chega de uma igreja parada. Chega
de uma igreja cheia de religiosidade. Vamos pregar o evangelho. Não adianta vir para a igreja domingo a domingo. Isso não é suficiente para você ser salvo. Não é. Rasga teu coração. Se debruce na obra do Senhor. O Senhor não quer corações religiosos. Não quer. O Senhor quer corações quebrantados. Corações disponíveis para fazer a obra do Senhor. Então entrega ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, da minha irmã. Tem outras pessoas, a Graça, tem a Michele que está vindo, tem a Marinete, tem a Edenilde, tem o Diogo e a Yasmin que estão morando um pouquinho longe, estão na Curicica. Você que mora na Curicica, a gente tem membros da nossa célula que estão morando na Curicica. Abra a tua casa, que você já tem membros para ir lá na tua casa. Eu não sei se alguém aqui mora na Curicica, mas se você tem, a tua casa que tem que ser aberta, para que vidas sejam salvas. E ver esses milagres. Eu tenho visto, e eu creio que eu vou ver toda a minha casa servindo ao Senhor. E eu só vou descansar quando eu ver toda a minha família na casa do Senhor. Tem meus tios, tem meus primos, tem muita obra para fazer. Amém? Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Vai, Alessandro. Bom dia, igreja. As palavras do Felipe já falou, né? Muitas vidas estão passando ali pelo portão da minha casa e isso é muito grato. Agradeço a Deus por tudo que tem feito, por tudo que ainda vai te fazer lá naquele lugar. Vidas estão sendo alcançadas. Quarta-feira agora tivemos um testemunho maravilhoso, para a honra e glória do Senhor, né? E assim, é tremendo. Ele está falando que primos, famílias, tanta gente já passou por aquele portão e eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, né, meu irmão? E Deus tem feito muito trabalho naquele lugar e é muito bom. Graças a Deus por tudo que tem feito. Amém? O Felipe pediu para eu falar da caminhada, mas antes de falar da caminhada, eu vou compartilhar um milagre com a igreja. A gente orou mais de 6 meses pelo Gabriel, não foi? Então, o Gabriel, ele precisava de um transplante de medula. Já tinha feito um e o corpo rejeitou. E a gente orou primeiro para o irmão ser compatível, para o plano de saúde autorizar o tratamento dele. E depois, durante o tempo da internação, a gente continuou clamando pela vida do Gabriel. Isso, para autorizar a medicação. E a gente continuou orando até que ele fez o transplante. O irmão era compatível. E hoje em dia, 100% compatível. E hoje o Gabriel está bem, curado, em casa. E isso é só um dos milagres que a gente viu passar pela célula. E é isso, como o Felipe falou, você que tem uma casa, que tem um lugar... Eu lembro que de uma outra vez que eu vim aqui, eu falei sobre uma mensagem que a gente recebeu, dizendo que nós éramos um grupo que havíamos feito a pessoa voltar para Jesus. E é isso que a gente quer. A gente quer ser o farol e fazer com que as pessoas retornem a Cristo. A gente quer que naquele lugar onde a gente mora, é um lugar com mais ou menos 500 casas ou mais, e que ali eles saibam que tem um lugar que declara Cristo, um lugar que eles possam ser levados à adoração, ser levados a conhecer o Evangelho de Cristo, puro, simples, como ele é. Em Romanos 10, a partir do verso 13, está escrito que todo aquele que declarar Jesus será salvo. E é isso que a gente quer, que todo mundo se declare e possa ter salvação naquele lugar e em todos os lugares também. Tá? Então, se alguém tiver a casa, algum lugar disponível, de repente não tem a casa, mas tem a casa de algum parente, procure o pastor, que realmente é uma bênção e a gente vê essas bênçãos, esses milagres. Inclusive, teve o milagre do Alessandro, que caiu na linha amarela, uma quarta-feira, chegou em casa com o joelho esfolado, com a mão inchada. Aí ele chegou para mim e falou, eu bati, derrapou da moto, caiu da moto, e bateu num carro e o carro estava parado.
E a gente sabe, se o carro tivesse em movimento, o que poderia ter acontecido. E a gente sabe também que foi a mão de Deus que segurou. Então, é isso que a gente tem vivido. E gostaria de convidar a igreja também para poder participar conosco, cada um nas células. Amém? E a caminhada, quem vai falar da caminhada? Vai, mãe, falar da caminhada? Calma aí, calma aí. Eu sou meia tímida, gente. A caminhada nós combinamos de toda sexta-feira dar uma caminhadinha na ciclovia, mas está meio difícil, sabe? Semana passada choveu, vamos ver essa semana, né? Esperamos que aconteça. Na verdade, essa caminhada, a nossa célula são as quartas-feiras, 7h30 da noite. Às sextas-feiras, a gente combinou essa caminhada, que é uma maneira de termos mais comunhão, estreitar laços de relacionamento e nos exercitarmos, né? Só que na sexta-feira retrasada eu tive que viajar por trabalho, não fui. Sexta agora, glória a Deus, choveu. E eu não fui. Mas na próxima eu vou estar lá em nome de Jesus de carro. Pode, de carro. E eu convido a você, a caminhada é na Rodrigues Caldas. Na altura da Rua 1 ali, quem não conhece a entrada, segunda entrada do Gramado. Quem morar por ali, quiser caminhar, quiser bater papo, ter comunhão, falar do amor de Cristo, toda sexta-feira, 7h30 da noite. É uma grande oportunidade de você levar pessoas também. Às vezes a pessoa não quer vir à igreja, às vezes a pessoa não quer ir à célula, mas uma caminhada, dia de sexta-feira, ninguém nega. A gente está querendo fazer um cafezinho depois, enfim, aquelas coisas que a gente gosta, né? Um churrasco. Mas, enfim, a glória de Deus, isso é para estreitar relacionamento. A célula é isso. Ela é viva. E ela é para a glória de Deus. E a gente tem visto Deus fazer. Amém? Igreja. Bom, eu moro lá também, né, no lugar. Então, o que a gente tem feito? Eu falei assim, eu não tenho como colocar a célula na minha casa. E aí, o que eu faço? Eu estou frequentando a célula lá. E eu estou sempre convidando as pessoas. Eu levei o nome de uma amiga que estava com câncer, né? Estamos orando pela vida dela, o nome dela é Jô. Ela não tem sentido interesse de ir, mas a gente continua orando por ela, eu continuo mandando mensagem. Já fui na casa de alguns irmãos que foram da nossa igreja, estão afastados, bato no portão, converso, falo, nós temos trabalho ali, é pertinho, convido o pessoal do meu quintal, muitos não são crentes, mas eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar e nas nossas vidas, tá bom? E que nós possamos estar aqui reunidos e orando por esse trabalho, nos alimentando aqui para que possamos dar frutos lá fora, tá bom? Mas é um prazer. Eu até avisei Felipe, eu estou fazendo um tratamento de fisioterapia e é longe, e minha fisioterapia é 4 horas da tarde. Mas eu falei, estamos juntos, estamos juntos, estou avisando, né? Estamos juntos. E eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que possamos ser luz, que possamos ser sal, onde quer que nós estivermos. Não há sentido de vida sem Cristo. Temos que estar atentos a isso, gente. Temos que estar atentos. Não é fácil ser cristão. Somos perseguidos só por sermos cristãos. Então, temos que estar atentos e temos que viver em unidade mesmo, para que um possa fortalecer o outro. Está bem assim? Então, quem tem os seus lares que pode abrir, abra. Quem quiser participar da célula perto de casa, participe, porque lá a gente também aprende. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém. Essa é a nossa missão, igreja. Nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
gente tem que saquear o inferno e povoar o céu. Então, cada vez que você vai e convida alguém para ir, você está levando pessoas para conhecer Jesus. E nós temos, célula na Estrada Rodrigues Caldas, na Estrada do Rio Grande, na Rua Caraibuna e na Rua Trinca-Ferro. Ah, pastor, mas não tem uma perto da minha casa, porque você não abriu sua casa ainda. Quando você abrir a sua casa, vai ser tão perto da sua casa que vai ser dentro da sua casa. Amém? Tem um vídeo aí de algumas coisas que estão acontecendo na célula. Pode botar, Fernandinho, por favor. Glória a Deus. Veja quantas coisas estão acontecendo por meio de um abrir de portas. Um abrir de portas. Há pessoas que às vezes você convida para vir à igreja e a pessoa dá um monte de desculpa. Ah, eu não tenho roupa. Ah, a igreja é muito chique. Ah, é muito longe. Mas quando você convida para ir na casa que está perto, se a pessoa falar que não tem roupa, você fala assim, vem de bermuda, vem de chinelo, vem de camiseta. Se ela falar que é longe, mentira, porque é perto. Então, são barreiras que estão sendo derrubadas para que o evangelho seja anunciado. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar, glorificando a Deus por isso. Pai, obrigado, Jesus, pela visão que o Senhor nos deu, e por tudo que o Senhor tem feito por meio dessas 4 células que estão funcionando, e que essas 4 células possam se multiplicar em muitas outras mais, que o Senhor venha tocar muitos corações, para que as casas se abram, para que vidas sejam alcançadas para o Teu reino, meu Pai, para que haja vida tocando em outras vidas, meu Pai. Oh Senhor, nós te louvamos, pois o Senhor está avançando com o teu reino, e nós te louvamos, ó Pai, porque nós temos sido instrumentos em tuas mãos. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode sentar. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos à palavra. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. Nós estamos falando sobre a unidade da igreja. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa.
Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Vamos orar? Senhor, tua palavra foi lida e agora será exposta segundo a tua vontade, e que a tua palavra que sair deste púlpito possa falar aos nossos corações. Nos abençoa nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Eu vou repetir a pergunta. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Pedir perdão é um desafio, né, gente? Porque pedir perdão implica em reconhecer que nós estamos o quê? Errados. E você já parou para pensar que tem muita gente que tem dificuldade em pedir perdão? Porque tem dificuldade de reconhecer que está errado. Mas para que haja verdadeira unidade na igreja, nós temos que estar dispostos tanto a perdoar, quanto a pedir perdão. Enquanto essas barreiras não forem quebradas, o amor, que é o elo que mantém a igreja unida, ele não se consolida. Porque nós insistimos em ficar de posse das nossas convicções e não abrimos o coração. Tem muita gente que morre com as suas convicções, mas morre às vezes sozinho. Quantas famílias às vezes estão separadas? Nós tivemos agora recentemente o caso do rapaz que foi deixado na trilha, não sei se vocês acompanharam isso, foi passar o ano novo na montanha, né? Está fazendo até comercial agora. Mas eu vendo a reportagem, quando ele retorna para casa, não sei se foi a mãe ou se foi a irmã, alguém da família disse: olha, este episódio uniu a nossa família, porque a nossa família estava desunida, estava destruída. Não sei se alguém viu isso, mas essa pessoa disse: a nossa família estava com problemas, e esse episódio jogou por terra o que estava causando a divisão na nossa casa. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a Bíblia nos chama a um vínculo de amor. E para que este amor seja o vínculo perfeito, essas convicções têm que cair por terra. E para cair por terra, nós precisamos estar dispostos a perdoar, mas a principalmente pedir perdão. Vamos voltar um pouquinho no texto, no versículo 9. Porque no versículo 12, bote no versículo 12, por favor. No versículo 12, o apóstolo escreve: portanto. E essa expressão, portanto, significa que ele está concluindo baseado em algo que ele falou antes. E o que Paulo falou antes desse portanto? Versículo 9. No versículo 9, Paulo diz: não mintam uns aos outros, uma vez que o quê? Preste atenção no conceito. Preste atenção no princípio que Paulo está estabelecendo. Não mintam uns aos outros, por quê? Porque vocês se despiram da velha natureza com as suas. Esse é o princípio. Estar em Cristo significa se despir da velha natureza. Estar em Cristo significa abandonar as velhas
práticas, mas Paulo para por aí? Não, versículo 10. Nós temos que nos despir da velha natureza e nos revestirmos do quê? Da nova natureza, ou seja, a vida cristã é uma mudança. Eu não posso servir a Cristo e continuar sendo a pessoa que eu era. Eu não posso servir a Cristo e continuar praticando as coisas que eu praticava. Isto não é vida cristã. E Paulo está dizendo, não mintam uns aos outros, porque vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e vocês se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, nós nos despimos da velha natureza, nós nos revestimos da nova natureza, para parecermos quem? A imagem daquele que nos criou. E quem nos criou? Cristo. Nós nos despimos da velha natureza, nos revestimos da nova natureza para parecermos com quem? Com Cristo. E se isto é uma realidade na nossa vida, se nós nos despimos da velha natureza e se nós nos revestimos da nova natureza, o que Paulo fala no versículo 11? Se isto é uma verdade da nossa vida, então não pode mais haver o quê? Se nós nos despimos da velha natureza e se nós nos revestimos da nova natureza, não pode mais haver o quê? Divisão entre quem? Entre nós. Está na dúvida? Paulo diz, aqui não pode mais haver o quê? Grego e judeu. Aqui não pode mais haver o quê? Circuncisão e incircuncisão. Aqui não pode mais existir o quê? Bárbaro ou cita, escravo ou livre. Ou seja, Paulo está dizendo que ao nos despirmos da velha natureza e ao nos revestirmos da nova natureza, não pode haver mais divisão entre nós. Não existe mais dentro da igreja mais importante ou menos importante, maior e menor. Essas coisas não podem existir, porque Paulo conclui no versículo 11, Cristo, final do versículo, mas Cristo é tudo e está em todos. Esse é o princípio. Se despir da velha natureza, se revestir da nova natureza, para que não haja, para nos parecermos com Cristo, para que não haja mais divisão entre nós, porque Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo, meus irmãos, não há mais barreiras. Se Cristo tiver a primazia em nossa vida, conseguimos nos dar bem com os outros para a glória dele. Você pode dizer amém por isso? Então esse é o princípio. Qual é o princípio? Fomos transformados. Você pode dizer amém? Versículo 12. Portanto, se nós fomos transformados, e aqueles que foram transformados digam amém. Tem gente na dúvida aí? Tem gente que não falou amém, gente. Aqueles que foram transformados em Cristo digam amém. Glória a Deus. Portanto, se nós fomos transformados, nós temos uma nova identidade. E Paulo diz que a unidade da igreja começa quando nós entendemos quem nós somos. Uma vez transformados, uma vez despidos da velha natureza e revestidos da nova natureza, quem nós somos? Eleitos de Deus, santos e amados. O que significa eleitos? Você sabe o que significa. O que significa eleito? Escolhido. Deus escolheu você. Assim como Deus escolheu o povo de Israel, dentre todas as nações, Deus escolheu um povo para si. Dentre todas as pessoas, Deus escolheu você. E essa escolha, ela vem acompanhada de um chamado. Assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus chamou Davi, assim como Deus chamou tantos outros, Deus chamou você para uma nova vida. Você pode dizer amém? E você não veio obrigado, você veio
Porque a graça de Deus te alcançou. Então Paulo está dizendo que essa é a nossa identidade. Transformados por Deus, nós somos pessoas que foram escolhidas para fazer parte desse reino. Santos significa separados, ou seja, afastados do pecado, que não querem mais viver no pecado. E amados significa que o grande amor de Deus nos alcançou. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha o quê? Então nós fomos chamados para andarmos e vivermos juntos em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Essa é a nossa identidade. Fomos chamados, separados e amados para andarmos e vivermos juntos em Cristo. Então, fomos transformados para vivermos juntos em Cristo Jesus. Como fazemos isso? Através das virtudes, e aí nós precisamos do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, as virtudes que vão nos ajudar a nos relacionarmos, elas não existirão em nós. E Paulo diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, o que nós precisamos fazer? Nos revestir. Nos revestir de quê? De virtudes. Virtudes que vão nos ajudar a nos relacionarmos uns com os outros. Quais são as virtudes que nós precisamos receber do Espírito Santo para nos relacionarmos uns com os outros? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A unidade, ela não pode ser apenas um discurso. Uma igreja unida, ela não é conhecida somente pelo seu discurso, ela é conhecida pelas suas ações. É na hora da luta, é na hora da prova que nós vemos a unidade da igreja. É na hora da luta e da dificuldade que nós vemos o povo de Deus se ajudando mutuamente. É na hora da angústia que nós vemos a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Você pode dizer amém? Essas virtudes, elas são dadas pelo Espírito, mas elas são derramadas sobre aqueles que são transformados, deixando a velha natureza e se revestindo da nova natureza, abandonando as velhas práticas. Versículo 13, Paulo continua escrevendo à igreja. Ele escreve o que no versículo 13? Primeiro, no versículo 12, ele diz que nós temos uma identidade, somos eleitos, santos e amados. Para quê? Para nos revestirmos das virtudes que vão nos ajudar nesse relacionamento. No versículo 13, Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E mais uma vez Paulo é preciso, nós recebemos o perdão de Deus e precisamos perdoar o próximo. Você pode dizer amém? O próprio Senhor Jesus contou uma parábola sobre isso, dizendo que um homem foi cobrado de uma dívida que ele não tinha como pagar, e o rei perdoou toda aquela dívida. E saindo da presença do rei, ele encontrou um outro credor dele, que o devia um valor infinitamente menor. E aquele homem clamou por misericórdia, e aquele homem que teve uma dívida enorme perdoada, ele não teve compaixão, e ele mandou prender aquele homem. O rei que havia perdoado a sua dívida ficou sabendo e o convocou de volta à sua presença, e disse: olha, eu perdoei uma dívida de você, que você não tinha como pagar. Como você não perdoou este homem que devia muito menos a você? E ele tentou se justificar dizendo: mas meu senhor, eu estava cobrando essa dívida para poder lhe pagar. E o rei disse: mas eu perdoei, você não precisa me pagar. Agora você vai ser preso e não vai sair de lá até pagar o último centavo.
Então, a Bíblia fala sobre perdão. Assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós temos que perdoar também. Agora, veja que Paulo começa falando sobre suportar. E tem gente na igreja que fala assim: pastor, eu já estou na fase do suportar. Eu olho para o irmão e eu suporto ele em amor. Pastor, estou esperando só a próxima. Está igual Pedro, né? Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 7? Porque na 8ª Pedro já queria descer a mão no irmão. E tem gente dentro da igreja que está: pastor, eu estou nessa fase aí, pastor, suportar, eu suporto. O irmão senta lá na janela e eu sento aqui na parede, a gente se suporta. Será que é isso que Paulo está querendo dizer? A palavra suportar, ela tem alguns significados. Ela tem o significado de tolerar ou de aguentar, que é mais ou menos esse significado que está passando na sua cabeça. Eu estou tolerando essa pessoa, eu estou suportando esse irmão. Ah, Jesus! Esse é o significado mais comum. Tem um outro significado que é sustentar, né? Como, por exemplo, as colunas suportam o peso do telhado. Tem um outro significado que é apoiar ou amparar, que é mais o sentido emocional. Por exemplo, a família o suportou nos momentos difíceis. Mas será que é algum desses significados ao qual Paulo está se referindo, aos quais Paulo está se referindo aqui? Será que Paulo está falando de tolerar? Será que Paulo está falando de sustentar? Será que Paulo está falando de apoiar? Cremos que não. Cremos que o significado ao qual Paulo está se referindo aqui é um quarto significado, que significa perseverar. E aí, se nós aplicarmos o suportem-se uns aos outros, se aplicarmos a esta frase o sentido de perseverar, nós teríamos o texto escrito da seguinte forma: tenham paciência uns com os outros. Ih, pastor, então eu estou pensando errado. Suportar na Bíblia é ter paciência. Aliás, é o que Deus faz conosco. Sim ou não? Todos os dias, o nosso pecado ofende a Deus. E todos os dias Ele tem muita paciência com a gente. Sim ou não? E é o que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. Então, quando Paulo diz suportem-se uns aos outros, Paulo está dizendo o quê? Tenham paciência. Tenham paciência. Assim como Cristo nos perdoou, nós somos chamados a perdoar uns aos outros. Não é fácil. Não é fácil. Porque ter paciência significa entender como a mente das pessoas funciona. E nós vivemos numa época em que as pessoas não têm muita paciência. Não tem. Se você, assim como eu, está na faixa dos 50 a mais, essa hora ninguém gosta de se comprometer, né? Mas nós que estamos na faixa dos 50 a mais, nós vivemos num mundo sem internet. Lembra disso? A gente viveu numa época que não tinha internet. A gente viveu numa época que não tinha TV a cabo. A gente viveu numa época que não tinha controle remoto, gente. Você lembra disso? Para trocar de canal você tinha que fazer o quê? Levantar do sofá. E aí de preguiça tu ficava assistindo o mesmo canal, só para não levantar do sofá e trocar. Tinha um negócio no seletor chamado ajuste fino, que você ficava lá para melhorar a imagem continuava horrível. Mas a gente assistia com aquela imagem ruim mesmo. Por quê? Porque a gente tinha paciência.
não tinha micro-ondas, não tinha panela elétrica, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. Mas sabe o que sobrava em nós? Paciência. Hoje em dia as pessoas estão impacientes, por quê? Porque o mundo está muito rápido. Você clica no seu celular e ele demora um pouquinho a rodar, você já quer quebrar o telefone. Eu sou de uma época em que a internet, ela... Lembra disso? Aquele discador, você tinha que conectar sexta-feira, meia-noite, e ninguém podia meter a mão no telefone para não cair a conexão. Aquilo tu clicava agora, daqui a 5 minutos, obedecia o comando. Mas naquela época a gente tinha paciência. Hoje não temos paciência. Não temos. Porque o mundo moderno está nos empurrando para a falta de paciência. E isto está afetando os nossos relacionamentos, no trabalho, na família e principalmente aonde? Na igreja. Mas Paulo está dizendo: tenham paciência uns com os outros, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Gente, o que Jesus mais tinha era paciência. Com Pedro, então, ele tinha muita paciência. E olha que ele tinha expectativas para as pessoas, e as pessoas não correspondiam às suas expectativas, e ainda assim ele tinha paciência. Então, suportar significa ter paciência. Versículo 14. Agora veja o que Paulo fala, acima de tudo isso, acima de todas essas questões, acima de todos esses problemas, está o quê? Está o quê? O amor. E o amor, ele é o quê, gente? Ele é o vínculo da perfeição. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, não entendo nada de obras. Mas uma coisa eu sei: para você levantar uma parede, você precisa de quê? Isso você também sabe. Você precisa de quê? Tijolos. Professor, tijolos, obrigado. É sempre bom contar com o universitário. Mas, se você colocar eles um em cima do outro, o que vai acontecer? Se você pegar os tijolos e for fazendo camadas, faz a primeira camada, depois faz a segunda camada, faz a terceira camada, você levanta a parede toda. Se você só colocar tijolo sobre tijolo, o que vai acontecer com essa parede? Ela vai cair? Por quê? Por que ela cai? Porque está faltando alguma coisa nela. O que está faltando? Aquilo que vai unir os tijolos. E o que é que une os tijolos? Cimento, a massa, né? Que você prepara. Então, para cada tijolo colocado, tem que colocar o que no meio do tijolo? Massa, tem que colocar cimento. Colocou, bota massa no chão, coloca o tijolo, vai colocar o tijolo, coloca massa, tijolo, massa, tijolo, massa, tijolo. Ou seja, sem a massa, sem o cimento, a parede ela não fica em pé. Assim é a igreja. O amor é o cimento que nos mantém o quê? É a massa que nos mantém o quê? Unidos. Senão nós seremos apenas tijolos que não vão ficar o quê? De pé. É o amor. É o amor que nos une, é o amor que nos mantém unidos, é o amor que nos dá liga. É o amor que nos faz andar
uma segunda milha. E é interessante que, vendo esta série do The Chosen, a gente às vezes lê na Bíblia, né? Mas quando a gente vê, parece que impacta mais a gente, né? E eu lembro que eles estavam caminhando por um local, Jesus e seus discípulos, e de repente eles são abordados por um grupo de soldados romanos. Não sei se alguém viu essa parte. E pela lei romana, os soldados poderiam obrigá-los a carregarem os seus fardos, a sua bagagem, por 1 milha. E então eles foram abordados pelos soldados romanos, tiveram que descarregar toda a sua bagagem, tiveram que colocar a bagagem dos soldados romanos e foram carregando, ou seja, deixaram a bagagem deles para trás e foram caminhando, carregando a bagagem dos soldados. Quando chegou exatamente a 1 milha, todos os apóstolos pararam. Quem continuou andando? Jesus. E os soldados falaram: olha, você não precisa andar mais, porque pela lei eu só posso te obrigar a andar 1 milha. E Jesus responde para ele: sim, pela lei você só pode me obrigar a andar 1 milha, mas daqui para frente eu vou porque eu quero. Você não vai para aquele lugar ali? Eu vou carregar o fardo de vocês até lá. E o semblante dos soldados caiu, porque eles não estavam preparados para essa resposta. Por quê? Porque o amor é o vínculo que nos une. Eu não faço coisas para receber nada em troca. Jesus não estava andando a 1ª milha, andaram por obrigação, mas a 2ª milha andaram por amor. Você entende isso? Sim ou não? E esse é o movimento que precisa acontecer dentro da igreja. Fazer as coisas sem esperar nada em troca. Fazer as coisas pura e simplesmente por amar pessoas. Por que toda semana estamos nas casas, pregando o Evangelho, falando de Jesus? O que ganhamos em troca? Nada além de ver o amor de Deus em ação. Ninguém faz isso por dinheiro. Fazemos por amar aqueles que precisam ouvir falar de Cristo Jesus. Então, o amor é o vínculo da perfeição, é o cimento, é a massa que nos une em Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Versículo 15. Paulo escreve agora que a paz de Cristo deve ser o árbitro no nosso coração. E arbitrar significa tomar decisões. Então ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo deve governar as decisões e os relacionamentos dentro da igreja. Todas as decisões que nós tomarmos, tudo que nós fizermos, tudo que falarmos, todo o trabalho ao qual nós nos lançarmos, tem que ser governado para promover a paz no meio do corpo de Cristo. Nós não podemos fazer nada para criar inimizades, divisões, contendas. Nós fomos chamados para a paz. Por isso, meus irmãos, é muito importante que todos nós possamos trabalhar para o mesmo propósito, que é para o reino de Deus. Ah, pastor, mas qual vai ser a minha recompensa? A sua recompensa será dada pelo Senhor da obra, pelo Senhor da seara. Se você pensar na recompensa, você vai deixar de olhar para a obra. A recompensa virá na hora certa. Um dia,
você vai receber a recompensa dos céus. Mas até lá, trabalhe para promover a paz dentro do corpo de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Onde o amor governa, a unidade permanece. Então, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, ou seja, que todas as decisões que nós tomarmos sejam balizadas pela paz de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Eu quero concluir esta mensagem com duas aplicações e com alguns pontos da mensagem que nós pregamos hoje. Primeiro eu quero deixar duas aplicações práticas para você levar para casa e você pensar nisso ao longo dessa semana e fazer isso aqui. Primeiro, eu gostaria que você fosse para casa com uma pergunta, com duas perguntas na cabeça. Eu vou dizer a primeira. Primeira pergunta: existe alguém que eu preciso perdoar? Dentro do corpo de Cristo ou fora do corpo de Cristo? Dentro da igreja ou fora da igreja? Existe alguém que eu preciso perdoar? E se existir, vá até ela. Peça perdão. Se reconcilie com essa pessoa. A segunda pergunta é: eu tenho agido com graça e misericórdia? Porque Deus, todos os dias, Ele age com graça e misericórdia sobre nós, amém? A pergunta é: eu tenho feito a mesma coisa? Eu tenho agido com graça e misericórdia na vida dos meus irmãos? E agora eu quero concluir com algumas afirmações que nós fizemos ao longo da pregação. Primeiro, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. Sem amor, não existe unidade. Sem amor, não existe unidade. Segundo, se Cristo tiver a primazia em nossa vida, conseguimos nos dar bem com os outros para a glória dele. Isso significa que Cristo tem que estar em primeiro lugar, sempre, sempre. A igreja, ela é governada por Cristo Jesus. Terceiro, a unidade começa quando entendemos quem somos. E quem nós somos? Segundo Paulo, eleitos, santos e amados, transformados para a glória de Deus. Quarto, precisamos pedir ao Espírito Santo as virtudes necessárias para que esta unidade se torne uma realidade na nossa igreja. Quais são as virtudes? Está no texto: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Quinto, precisamos nos lembrar que suportem-se uns aos outros significa o quê? Tenham paciência uns com os outros. Também precisamos nos lembrar que o amor é o cimento que mantém todas as virtudes unidas, que mantém a igreja unida. Lembre-se dos tijolos e do cimento. Uma parede com tijolos sem cimento, ela cai. Sétimo e último, eu quero pedir ao Ministério de Louvor para subir, por favor. Onde o amor governa, a unidade permanece. Onde o amor governa, a unidade permanece. Meus irmãos, o Senhor está nos chamando para vivermos em união. O Senhor está nos chamando para sermos um corpo. Mas esta
Unidade, ela é nossa responsabilidade. O Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo, mas defender esta unidade, manter esta unidade é nossa responsabilidade. Claudinho. É amar, é perdoar, é andar a segunda milha. Você pode dar uma glória a Deus? Quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar, recebi um novo coração do Pai.